Shalom Adonai, paz do Senhor, amado, amada, em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Hoje, pôr do sol do dia 5 de Shesvan, do ano de 5783, na Babilônia espiritual, entre as nações, ainda 29 de setembro de 2022. Começa também pela ordem da criação, Gênesis capítulo 1. O Senhor Deus criou a luz e colocou ordem até o sexto dia com a criação do universo, céus e terra. No quarto dia, devemos sempre meditar e refletir que ele fez separação entre o dia e a noite. No verso 16 do capítulo 1 de Gênesis, ele colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Vejo nesta simbologia uma comparação ou paralelo profético com Cantares capítulo 6, principalmente dos versos 8 a 13. Pois no verso 8, o Espírito Santo, na sua poesia ou comparação ou paralelo profético, nos mostra que, nos faz, sabemos, que o rei Salomão tipificava, era um tipo do governo de Yeshua, quer no milênio ou quer pela eternidade. Salomão foi uma tipificação de Jesus no Velho Testamento. E assim como Salomão tinha, entre lá 1000 mulheres, aproximadamente, que está escrito que eram 300 as mulheres e 700 as concubinas. Porém, uma era a preferida do rei e a poesia bíblica nos revela em Cantares que ela também era a preferida da sua mãe. Então, assim diz: ainda que 60 sejam as rainhas, 80 as concubinas ou mulheres, e virgens incontáveis, uma é a predileta da sua mãe, daquela que lhe deu à luz, ou seja, a Sulamita. Quem é a Sulamita hoje? Dentro do reino de Deus, no reino espiritual da noiva do Cordeiro, e leão das tribos de Judá e Israel. No verso 10, vemos uma comparação com a ordem do Deus vivo na criação, pois diz que ela vem despontando ou marchando e tem o sol refletido nas suas vestes, e a lua está debaixo dos seus pés. Vejam que também faz um paralelo profético com Apocalipse, capítulo 12, a mulher e o dragão. Sabemos que aquele mister da mulher e o dragão também faz um paralelo profético com Daniel 12, e principalmente 11, que nos mostra, do 29 ao 35, o que vivemos hoje na nação brasileira, na reeleição do escriba e capitão da ordenança de Jeremias 51:27, ou
da volta ao poder daquela Assíria espiritual, que já foi decretada a sua queda no impeachment, ou seja, na nação brasileira caíram-se já 2 dos 3 pastores que a alma do Senhor Deus está angustiado, agoniza, né? O primeiro, né, no impeachment de Collor, caiu ali a dinastia faraônica da nação brasileira. A dinastia faraônica na questão política. Resta ainda a questão religiosa com algumas raízes dentro da cristandade. Aí, para meditar, orar, meditar e refletir, vou deixar apenas os versículos 1 a 3 do capítulo 30 de Isaías. Lá o Senhor diz que tipo de cobertura é a do Egito. E isso, infelizmente, está enraizado dentro das igrejas pelas ordens luminatis, quer por maçonaria, quer por outras seitas ocultas que, infelizmente, enraizaram dentro das igrejas protestantes e também evangélicas, assim como também dentro de Israel natural e, quiçá, talvez também Israel, judeus messiânicos. Porém, vamos no contexto do paralelo profético entre o dia, creio eu, simbolizar Israel e judeus messiânicos, pois estes brilham e refletem no esforço de cumprir os mandamentos do Senhor. E o paralelo profético da lua, né, nos pés da mulher, creio eu, fazer um paralelo profético com a igreja cristã. E tanto é que na Idade Média, né, seguindo, né, no século III, a igreja se afastou, né, apartou de Jerusalém, Sião, Jerusalém, e olhou para Roma. Olhou no sentido de seguir Roma. Hoje, vivemos no início do tempo para restaurar todas as coisas. Todas as coisas para preparar, como uma preparação do caminho para a volta do Senhor Jesus. Continuando, Cantares, o capítulo 10, fez um paralelo com Gênesis, capítulo 1, né, nos versos 4 e 16. Também, Apocalipse 12, né, no paralelo profético da mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés, as 12 estrelas na cabeça. Sabemos que se refere tanto aos 12 discípulos, né, de Israel, 12 tribos de Israel, como os 12 discípulos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, ou Mashiach, esperado por Israel, que infelizmente rejeitaram. Farei agora o toque do chofar como uma convocação para a noiva do Cordeiro. Embora, né, seja apenas 14 horas ou 15 horas antes, né, do pleito eleitoral que teremos neste domingo, né? Hoje já é domingo, o primeiro dia da semana. Porém, né, na Babilônia é questão de restaurações já, né, ou discernir que já estamos no tempo de restaurar todas as coisas.
livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 17 a 21, que combina com Isaías, capítulo 61, versos 4 a 7. Eu quero chamar a atenção do povo santo do Deus vivo que lembrem que o Senhor Jesus, na primeira leitura pública que ele fez na sua terra natal, ele leu, capítulo 61 de Isaías, do verso 1 ao 3. Porém, vá lá em Mateus, Marcos e Lucas, não lembro se tem João também, e façam uma comparação. Ele não leu, atentem, e atestem, confiram que ele não leu a parte B do versículo 2. Por quê? Ele veio na sua primeira vinda para curar os enfermos, dar vista aos cegos, restaurar, libertar aqueles que estavam em cadeias e para redimir o povo de Israel, religando-o, por isso o termo religião, religando-o com o Eterno. E então ele leu o versículo 1, 2, partes A e B, a parte C, que fala do juízo, não era missão dele ainda, e não é também missão da noiva. Atente, noiva, não podemos julgar as pessoas, nós temos que amar as pessoas e corrigi-las, sim, mas corrigi-las com amor e com o fundamento da palavra, e não com o nosso próprio juízo, porque erramos muito ao mal interpretar a palavra do Senhor. Não podemos jamais interpretá-la de forma ou com versículos isolados. Devemos interpretá-la sempre com versículos que combinam com o início na Torá, meio, evangelhos e fim. Amém? Fim, quer seja as cartas paulinas ou o próprio Apocalipse, revelação do Apocalipse. O verso 13 de Cantares, capítulo 6, é a rema fantástica, pois algumas versões assim dizem: volta, volta, ó Sulamita. E ainda repete: volta, volta, Sulamita, para que as outras mulheres a vejam e, quiçá, possam se arrepender dos seus maus caminhos e religarem com o Senhor e se arrependerem, quebrantar, humilhar e voltar, para os caminhos do Eterno, ou o Deus vivo de Israel. Amém? Então, a noiva é Israel, entre naturais e judeus messiânicos, e a igreja cristã, sem acepção de pessoas, porque se o Senhor ou o Espírito Santo não faz acepção, quem somos nós para fazê-lo? Certa vez, ao pregar uma faixa na rua Mar a Canaã, no número 669, em Poços de Caldas, eu coloquei o nome de 12 pedras de congregação e sinagoga judaico-messiânico e mais Yeshua. Na outra faixa, mais 12 nomes, ou pedras de congregações e denominações evangélicos protestantes, mais a palavra Jesus. Porém, o Espírito Santo, depois de alguns dias, perguntou aquela vozinha suave no meu ouvido: ei, eu faço acepção de pessoas? Eu disse: não, Senhor. Por quê? Você está fazendo? Eita! E aí?
Perceberam o que faltou nas duas faixas? Além das 12 denominações judaico-messiânicas, faltou também Israel natural. Além das 12 denominações, né, e congregações da Igreja Cristã, faltou também Igreja Católica e outras, né, ramificações da Católica, e infelizmente algumas, né, desviaram da rota da palavra do Senhor, assim como a própria Igreja Católica, né, pois, né, passaram a servir os Baalaíns, mas o Senhor ainda vê esperança neste meio, pois o Senhor Deus, ainda diz que em Apocalipse capítulo 3, verso 24, a todos de Tiatira que ainda não se contaminaram com a doutrina de Jezabel, que é a doutrina da idolatria, né? A estes a palavra desperta para o avivamento e para que saiam do meio dessa Babilônia espiritual, pois sabemos que são três as essências do Deus vivo que se manifestam entre nós: o amor, o Espírito e a justiça. Amém? Justiça e juízo. Porém, no meio católico, espírita e outras, pesam muito o amor e esquecem de pesar o Espírito. Se Deus é Espírito, não precisa de imagens de escultura, não precisa de Baalaíns para tê-lo diante dele. E se ele é justiça ou juízo, que pesem, né? Que possamos pesar mais o amor e mais o Espírito, para não cairmos no erro de desviar a fé para outros deuses. Amém? Farei agora então o toque da buzina, o toque do chofar na buzina, e em seguida breve comentário. Hoje não farei a leitura porque a Bíblia está no celular e fazendo a gravação. E assim, né, se eu conseguir editar o vídeo no YouTube, coloco as referências para leitura e meditação da noiva. E dentro do comentário, o Espírito Santo me despertou a fazer algumas perguntas para o povo do Deus vivo. Amém? Que tipo de virgem vós sois? Quatro toques. No primeiro, tequia, que anuncia a grandiosidade e majestade do Deus vivo. Shevarim, despertar, chamada para o arrependimento. Quebrantamento, limpar todo o lixo, né, tudo aquilo que não convém de Deus em nossas almas, espírito e coração. E no toque, o terceiro toque, ele é um pouco diferenciado, não será 4 toques, porque ele é tocado em 12 repiques, 6 vezes. Primeiro para a direção norte, noroeste, né? Norte-oeste, Brasília, Caminho Santo, Estância Caminho Santo e Praça Quarto Poder, Brasília.
assim como Américas Central e Norte. Em direção leste, ligeira inclinação para Jerusalém e Jerusalém, Sião, e não Roma. Leste, nordeste, 4 graus à direita. Em direção sul, a sudoeste, sentido Austrália. Chifre de boi bravo. Berrante brasileiro, chifre de boi bravo. O continente australiano faz um formato de búfalo ou boi selvagem. Sentido oriente, ocidente ou oeste. No pôr do sol, ligeira inclinação para sul-deste. Direção Suzano, em São Paulo, e também Rio do Leão e Cataratas Foz do Iguaçu. Apocalipse, capítulo 9, verso 13, tem esta direção: para que sejam soltos os 4 ventos dos 4 cantos da terra. E o quarto toque, que na verdade não é a 7ª trombeta. Isso foi um erro de interpretação teológica. Na verdade é uma semelhança ao 7º toque, 7º e último toque, porém ele convida a noiva a preparar o caminho para a volta do noivo. Lembram da parábola das 10 virgens? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 prudentes levaram consigo azeite de sobra. Hoje, o azeite é buscado, adquirido, não apenas na religião ou nas igrejas, mas principalmente no devocional diário ou naquele secreto que o Senhor Jesus nos aconselhou fazer. Quando tiverdes de orar, não faça como os hipócritas, né, e religiosos que vão ao cume, na frente, né, das igrejas ou sinagogas, e ficam para que todos vejam que ele está ali. Porém, no secreto do nosso quarto, adoração, oração, intercessão e meditação da palavra. Hoje, no paralelo profético com Daniel 11, após o toque, farei a comparação das virgens nécias com aquelas, né, que estão escritas ali em Daniel, capítulo 11, verso 32. Uso o talite, mais uma vez explicando, judaico-messiânico, porque sou um seguidor de Yeshua, e Yeshua usava. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla das suas vestes, ou no tzitzit, né, que é esses nós, 5 nós, né, na ponta do talite. Cada ponta do talite tem 4 tzitzit, né? E cada um tem 5 nós. Então são 2 dessa ponta e 2 na ponta do lado esquerdo. Cobrindo a cabeça em reverência ao Deus Pai, assim como o Senhor Jesus o fazia, né, em momentos de oração e profunda devoção ao Eterno.